Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma alegria estar com vocês novamente. Que a paz de Jesus esteja em cada lar, em cada coração, em cada família nesse instante. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte progressão dos espíritos, quer dizer, a evolução, o progresso, chegamos à pergunta 120 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? E os espíritos superiores respondem: pela fileira do mal, não, da ignorância. Recordando lá a questão 115, em que os espíritos superiores esclarecem a Kardec e esclarecem a nós também, que todos nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir. Então todos partimos do mesmo ponto. Então não é necessário passar pela fieira do mal para se chegar à evolução. Eles respondem que nós passamos pela fieira da ignorância, ou seja, do desconhecimento. Fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, desconhecendo tudo, toda a realidade, até a nossa realidade íntima, a nossa essência enquanto espíritos. Então a todos foi dada a mesma oportunidade de optar entre o bem e o mal. Por quê? Porque todos fomos dotados de livre arbítrio e de inteligência para discernir entre o bem e o mal. Então, trilhar um caminho ou outro é opção, é escolha. Não, ninguém está destinado ao mal indefinidamente. Vai chegar o momento em que todos vão despertar para o bem, aqueles que optaram pelo caminho do mal. Vai chegar o momento em que vão escolher o caminho do bem. E quando falamos em livre-arbítrio, vem a pergunta, já vem a pergunta 121, que Kardec continuou fazendo aos espíritos. Ele perguntou: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Os espíritos responderam: nós já dissemos que todos eles têm o livre arbítrio. Deus não criou os espíritos maus, Deus os criou simples e ignorantes, isto é, tendo aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Os que se tornaram maus, assim se tornaram por vontade própria. Aquelas qualidades espirituais perfeitas, elas estão dentro de nós. Fomos criados com essa centelha. Nós costumamos dizer que é o germe da perfeição, pois que somos filhos de Deus. Fomos criados com essas qualidades espirituais perfeitas que já vibravam dentro de nós e ainda vibram até hoje, aguardando apenas o momento do despertar, o momento propício do despertar. Vamos lembrar aqui aquela parábola da porta estreita que Jesus nos falou, que larga e espaçoso é o caminho da perdição. Larga é a porta que leva à perdição e espaçoso é o caminho. E Jesus nos aconselha a entrar pela porta estreita, porque a porta estreita, a porta do bem, é aquela cheia de dificuldades, de vicissitudes que temos que ir vencendo para progredirmos e chegarmos à perfeição. E essa porta larga, a porta da perdição, é a porta do mundo,
dos prazeres mundanos, que são aqueles que nos perdem para a vida espiritual. Então, escolher o mal ou o bem é opção de cada espírito, pois que cada um tem o seu livre arbítrio. Nós precisamos lembrar que o que é bom não foi sempre bom. Os espíritos puros, eles também passaram por uma jornada, por um caminho evolutivo entre acertos e desacertos, entre quedas e recomeços, para chegar à condição de espírito puro, de espírito crístico. E o que é mal não será eternamente mal. Quando cessar a ignorância, quando o espírito se abrirá à luz, ao amor, ao entendimento, ele vai trilhar o caminho da evolução, rumo à angelitude. Há aquela bela música que diz que um dia todos nós seremos anjos, e seremos. Estamos destinados à angelitude. Quando Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá, ele estava falando disso, que espírito nenhum está fadado ao mal eternamente. Vai chegar o momento em que ele virá para o bem. E Jesus é esse nosso resgatador, é aquele que vai nos resgatar para o bem. É a figura do bom pastor que Jesus representa, aquele que deixa 99 ovelhas e vai em busca de uma que se desgarrou para conduzi-la novamente ao redil. Então, a gente tem que entender que o mal é transitório, que ele é passageiro. Mas nem por isso temos que nos comprazer no mal, temos que buscar sempre esse caminho do bem. E na pergunta 122, Kardec perguntou assim: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer, alguma tendência que os encaminhe para uma senda, um caminho, de preferência ao outro caminho? E os espíritos responderam que esse livre-arbítrio, ele se desenvolve à medida que o espírito vai tomando consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. E eles continuam afirmando que a causa não está no espírito, que está fora dele, nas influências a que ele cede em virtude da livre vontade. Ele vai estar sujeito a influências para o bem ou para o mal. Uns cedem às tentações, os outros resistem. E na letra A dessa pergunta 122, o Kardec pergunta que de onde é que vêm essas influências más que inclinam ao mal esses espíritos? E os espíritos superiores respondem: os espíritos imperfeitos se comprazem, se rejubilam em fazê-lo sucumbir. E é aí que nós lembramos daquela figura do demônio, do Satanás, que as religiões tradicionais inculpam como sendo os culpados das quedas dos espíritos, né? E nós sabemos que Satanás, que demônio não existe. O que existem são espíritos imperfeitos que se comprazem no mal, são criaturas de Deus também, que um dia também trilharão o caminho do bem.
E continua o Kardec perguntando: tal influência só ocorre na origem do espírito? E os espíritos respondem: não só na origem, acompanha o espírito em sua vida de espírito, em suas existências, até que ele haja conseguido domínio total sobre si mesmo e os maus vão desistir de obsidiá-lo. Mais à frente, no Livro dos Espíritos, ainda há uma pergunta em que Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos, os desencarnados, exercem influência sobre os encarnados. E os espíritos respondem: muito mais do que supondes. Na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Então, são as obsessões. Essas más influências dos espíritos imperfeitos são as obsessões, das quais somos vítimas desde a nossa origem, desde o início de nossa criação, e das quais cabe a nós nos livrarmos pela nossa reforma, pela nossa melhoria íntima, pela nossa melhoria espiritual. E vale lembrar também que esse livre-arbítrio, tão falado pela doutrina espírita, ele é proporcional à faixa evolutiva do espírito. E Miramês nos afirma que o livre-arbítrio total só Deus o possui, porque só Deus é a perfeição absoluta. Então, há situações em que não conseguimos usar o nosso livre-arbítrio pela nossa imperfeição. Há várias situações assim em que não somos capacitados para usar o livre-arbítrio. Ele vai se fortalecendo à medida que nós vamos melhorando, tomando consciência de nós mesmos. Então é isso, meus irmãos. Obrigada pela atenção. Que Jesus esteja com cada um. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação.
e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar